Bom dia, hoje é 31 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi no podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia para quem tá começando a quarta-feira sem precisar fazer uma endoscopia. Se é o seu caso, você no caso tá indo fazer uma endoscopia e eu acertei na mosca, boa sorte. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu fiz uma ontem. Essa é a primeira informação. E a segunda informação é que teve ouvinte lá na caixinha dos comentários falando que eu tô fugindo aqui da personagem e só tô falando das notícias. Quem diria, né, que um podcast de notícias de economia, quando ele tem só notícias de economia, ele é questionado aí sobre onde estão os detalhes pessoais da minha vida. Tão felizes? Agora que vocês estão felizes, a gente vai pro que realmente importa. Seus estudantes levados que não querem saber da matéria, querem só saber qual é a cor favorita do professor. A Arábia Saudita contém expansão do petróleo e coloca dúvidas sobre a demanda global. Também vamos falar sobre como o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu que a União Europeia interrompa o acordo comercial com o Mercosul. E, por fim, vamos falar dele, que fazia tempo que não aparecia aqui no querido podcast, Elon Musk, que diz que a Neuralink implantou um chip no cérebro de uma pessoa pela primeira vez. Essa notícia me aterroriza. Então, mas vamos ver o que ele tem pra falar sobre isso, né? Que chip é esse? E o que afinal de contas vai fazer? Será que você vai conseguir me escutar sem nem precisar colocar um fone de ouvido? Você vai conseguir me escutar dentro da sua cabeça? Será que isso já acontece com você? Se já acontece, bem-vindo ao meu mundo. É o que torna os meus dias mais favoritos, escutar todas as vozes que habitam o meu cérebro. Dito isso, e já respondendo também uma outra ouvinte que perguntou onde se inscreve no grupo do Zap Zap, é só você olhar na descrição do podcast ou você entrar nas redes sociais da Bloomberg Linha. Lá em algum canto vai ter as instruções sobre como você pode encontrar o grupo de notícias, o canal de notícias da Bloomberg Linha no WhatsApp para você seguir e não ficar por fora de nenhum assunto. Eu tô ficando boa demais em fazer autopropaganda. Eu tô cada dia mais criativa. No mais, vamos às notícias. Uau, bate minha mão. Sabe quem é que vai pagar o salário do Neymar e do Cristiano Ronaldo? Tu. Tu mesmo. Tu mesmo tá me ouvindo. Tu, eu, todo o resto do planeta que consome algum tipo de derivado de petróleo. Sabe por quê? Porque a Arábia Saudita tá investindo pesadamente em esporte, turismos e outras coisitas mais para diversificar sua economia para além do petróleo, não é mesmo? E aí, saca só essa notícia. A Saudi Aramco, que tem 98% do seu controle estatal, abandonou um plano para aumentar a sua capacidade de produção de petróleo, numa reversão significativa que vai levantar questões sobre a visão da Arábia Saudita em relação à demanda futura da commodity. Quanto menos petróleo se produz, mais caro ele fica. Existe um cálculo feito pela Bloomberg Economics que a Arábia Saudita precisa de um preço do petróleo de $108 o barril para equilibrar o seu orçamento e atender aos gastos domésticos que são feitos pelo Fundo Soberano do país. O petróleo bruto em Londres está sendo negociado agora perto de $82 o barril, mantendo-se em grande parte estável, já que a oferta abundante em todo o mundo está contrabalanceando uma crise cada vez mais profunda no Oriente Médio. Mas isso a gente está falando de agora, no curto prazo. No longo prazo, essa mudança surpreendente aí da decisão da Saudi Aramco de não aumentar a sua produção aconteceu depois do maior exportador de petróleo do mundo ter dito em novembro que estava progredindo muito bem com um projeto de vários bilhões de dólares para aumentar a capacidade para 13 milhões de barris por dia até 2027, à medida que a demanda na China e na Índia continuava a crescer. A Arábia Saudita atualmente tem capacidade para 12 milhões e está produzindo cerca de 9 milhões por dia após reduzir a produção como parte dos esforços da OPEP para reviver o mercado global de petróleo e evitar um excedente. A empresa aumentou seu pagamento trimestral em mais de 10 bilhões de dólares em dividendos à Arábia Saudita, totalizando 29,4 bilhões nos 2 trimestres anteriores, à medida que o governo busca financiar o seu déficit fiscal. De acordo com o banco baseado em Dubai, o Emirates NBD, a Arábia Saudita provavelmente deve ter um déficit orçamentário de cerca de 4,3% do PIB,
e vai ter mais de 46 bilhões de dólares em necessidade de financiamento. E isso acontece enquanto o reino continua a gastar dezenas de bilhões de dólares em turismo, esportes e outros projetos defendidos pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para diversificar a economia. Para você que se perguntou por que eu não estava mais expondo a minha vida, e para você que deu graças a Deus que essa mania tinha acabado, é porque eu tava nervosa, eu odeio fazer exame. E aí, quando eu fico nervosa, eu não falo. E aí, eu só tava falando as notícias porque é só ler, né? Mas deu tudo certo. Ai, Jesus, por que eu inventei esse podcast? O presidente francês Emmanuel Macron intensificou a sua oposição a um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, enquanto enfrenta protestos no país de agricultores desencadeados em parte pela concorrência estrangeira. O presidente francês entrou em contato com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na semana passada, pedindo o fim da atual rodada de negociações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo Macron, nesta terça-feira, durante uma coletiva de imprensa na Suécia, abre aspas, a França está se opondo ao acordo atualmente em negociação com o Mercosul porque é um acordo que foi fechado alguns anos atrás e que não impõe regras homogêneas às dos nossos agricultores e industriais em relação ao Mercosul. Fecha aspas. Ele acrescentou que iria discutir o destino do Mercosul com von der Leyen nesta quinta, às vésperas de uma cúpula da União Europeia. O presidente francês também disse que toparia regular melhor as importações de grãos e frangos ucranianos mais baratos para a Europa, outra fonte de preocupação para agricultores franceses. Um porta-voz da comissão disse que as negociações com o Mercosul continuam em nível técnico e o foco da União Europeia permanece em garantir que o acordo atenda aos objetivos de sustentabilidade do bloco, respeitando as suas preocupações no setor agrícola. A pessoa não respondeu quando questionada sobre quando ocorreriam as próximas rodadas de negociação. Lembrando que a União Europeia e os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, estão em negociação para fechar um acordo comercial há mais de 2 décadas. Um texto final foi anunciado em 2019, mas nunca foi implementado devido a novas demandas ambientais da União Europeia. A movimentação de Macron é, em última análise, um esforço para acalmar os agricultores franceses, que começaram a bloquear rodovias ao redor de Paris com os seus tratores. Com 2 sindicatos de agricultores franceses pedindo um cerco a Paris, eles buscam pressionar o governo a fazer mais concessões para aliviar o ônus dos custos crescentes e da burocracia. Elon Musk, que estava em silêncio há muito tempo, diz que um paciente humano recebeu o primeiro implante cerebral da sua startup, a Neuralink, um passo significativo para a empresa, que tem como objetivo permitir que os seres humanos controlem computadores com as suas mentes. Em uma postagem no X, o antigo Twitter, Musk disse que o paciente está se recuperando bem e que os resultados iniciais do procedimento foram promissores. O implante cerebral da Neuralink tem como objetivo ajudar pessoas com lesões traumáticas a operar computadores usando apenas os seus pensamentos. Em maio do ano passado, a empresa anunciou que havia recebido aprovação da FDA, a Food and Drug Administration, o regulador dos Estados Unidos, para conduzir os seus primeiros testes em humanos. E no final do ano passado, a Neuralink disse que estava recrutando pacientes com quadriplegia devido a lesões na medula espinhal cervical ou esclerose lateral amiotrófica para o estudo. No X, o Musk escreveu que o primeiro produto da Neuralink seria chamado de telepatia. Ele vai permitir, segundo o Musk, o controle do seu telefone ou computador e, por meio deles, quase qualquer dispositivo apenas pensando. Ele acrescentou que os usuários iniciais do produto vão ser pessoas que perderam o uso de seus membros. Segundo ele, abre aspas, imagine se Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um digitador ou um leiloeiro, fecha aspas. Musk disse que a Neuralink teve bons resultados na detecção de picos de neurônios, o que significa que a empresa está obtendo registros do cérebro da paciente. Agora, a Neuralink precisa mostrar se pode fazer mais do que outras empresas líderes nas áreas, como a BlackRock Neurotech e a Synchron. A Neuralink já realizou extensos testes em animais, em que macacos conseguiram jogar videogames apenas com seus cérebros. Os experimentos levantaram alarmes com alguns grupos de defesa dos direitos dos animais, como o Comitê de Médicos pela Medicina Responsável, pelo trabalho da empresa com os primatas. Chegamos ao final do episódio com sucesso e lembrando que você sempre pode comentar e participar aqui do podcast deixando a sua pergunta, o seu comentário lá na caixinha de comentários, como por exemplo o Carlos, que diz, amada, achei fofo. Amada, quando o Fed baixa os juros e o dólar sobe no Brasil? Ou não tem relação? Beijos de luz, tem relação sim.
O Fed tá com a expectativa, segundo alguns dos principais analistas, de começar a sua trajetória de redução de juros a partir de março. Nós temos uma reunião amanhã, em que, segundo a maior parte do mercado, eles ainda devem manter o patamar atual de juros e começar a abaixá-lo em março. O que acontece? Se, por acaso, o Fed furar essa previsão, que é o que está sendo pensado extensivamente pelo mercado, isso pode fazer com que o dólar perca força. O dólar perdendo força, a gente acaba ganhando por aqui, entre aspas, porque o real se valoriza perante o dólar. Se, pelo contrário, o Fed manter aí a sua previsão de baixar juros, o dólar continua ganhando força, continua ficando mais valorizado em relação ao real, porque é uma visão de que com juros mais baixos, a economia tende a ficar um pouco mais solta, digamos assim. Então, os investimentos voltam a acontecer, o que fortalece a moeda. Isso é uma conta de padaria, tem várias coisas aí no meio do caminho que podem acontecer, que podem mudar essa trajetória, mas é mais ou menos isso que tem acontecido, tá bom, Carlos Costa? Que também era o nome do meu professor de História da Comunicação. O João Henrique é vingativo, deve ser escorpiano, como diria o cantor João. E olha, o nome dele é João, olha que coincidência. Bom dia, Ana. Eu sabia que Gol iria de Americanas, até estava comentando com meu amigo que é, abre aspas, fã de empresa aérea, RS. Agora vou mandar esse episódio pra ele. Vingativo. João, faça isso mesmo. Diz que simplesmente a meia dose de cultura inútil contando a origem do termo gringo. Você viu, Eu aprendi isso em loco. Aprendi isso com um gringo que estava no Brasil e contou isso. E a Júlia pergunta como tá o CrossFit. Tá ótimo, tá, Júlia? Tá ótimo o CrossFit. Eu fui uma vez só. No resto eu sigo fazendo outras coisas da minha vida. Inclusive preciso ir pra academia agora. Por isso vou encerrar esse episódio aqui. Tão felizes agora que eu contei da minha vida? E se você não gosta quando eu conto a minha vida, um grande beijo pra você. E até amanhã, tá? Beijo.